Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 3/4/2012. Bom, gente, trabalho difícil esse nosso no dia de hoje, muito complicado fazer análise, pregão mais uma vez muito volátil. Ontem nós tivemos uma alta, mas foi uma alta complicada. Vou mostrar para vocês no gráfico depois dos 15 minutos. A gente acabou desenvolvendo, mas com muita volatilidade ao longo de todo o pregão, o que, como sempre, prejudica bastante as nossas entradas, tá? Então, para o dia de hoje, a gente continua esperando bastante enrolação, a gente continua na expectativa de um dia bastante difícil. Então, vamos já começar com bastante cautela, recomendando bastante cuidado. O mercado deve continuar enrolado. E por que a gente vê o mercado enrolado? Vamos lá. Algumas razões. Nós trabalhamos dentro de uma zona de consolidação durante todo o mês de fevereiro e mês de março. Podem até dizer, não, a gente fez máxima no mês de março. Fez em um dia, voltou no outro e consolidou o restante do período. Tá? Então, o grande movimento foi lateral, foi de consolidação, sem direção, com muita volatilidade, enfim, bastante complicado. E no pregão, no começo desse mês agora, a gente teve o pregão de ontem retornando para essa zona de consolidação. Então a gente chegou a montar um pivô de baixa, mas acabou não se segurando lá embaixo, acabou não sustentando o movimento, e a gente acabou então voltando a subir e retornando para essa zona de consolidação. Esse é um problema. O segundo problema é, o mercado americano ontem fez máxima do ano, e a gente aqui mal conseguiu fazer máxima em relação ao dia anterior, e aliás, não conseguiu nem fechamento acima dessa máxima em relação ao dia anterior. Tá? Então, existe uma divergência muito grande entre nós e o mercado americano, que também é bastante preocupante, que também é bastante complicado. Tá? Então, tudo isso nos deixa bastante reticentes com relação ao mercado. Conversava com o nosso moderador, nosso amigo Darcio, agora de manhã. Muito difícil fazer a análise no dia de hoje. Né? O Darcio faz também as análises para ele lá, é evidente. E a gente estava comentando como foi difícil montar esse call, montar esse relatório no dia de hoje. Realmente muito complicado. Mas vamos lá, é o nosso trabalho, a gente tem que conseguir encontrar boas opções para vocês. Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, muito complicado esse movimento aqui, tá, gente? A gente deixou um invertido para um lado, depois um invertido para o outro. E ontem o mercado ameaçou cair, depois subiu, voltou um pouquinho. Enfim, vocês podem ver aqui nos 15 minutos que a gente teve uma abertura forte, corrigiu um pouquinho, não chegou nem perto das médias, depois o índice não parou de subir até o fim do dia. Só que, exceção desses últimos 3 candles aqui, todos os outros foram candles de indecisão ou candles de reversão. Então podem ver aqui vários invertidos, mas com o mercado sempre fazendo máximo, tá certo? Então deixava um invertido, no outro candle fazia máximo e deixava mais um invertido. Aí no outro fazia máximo e deixava mais um invertido. E assim a gente foi ao longo de todo o dia. Então é aquele tipo de entrada que a gente não consegue aproveitar, é aquele tipo de alta que nós não conseguimos nos posicionar. Então teve um festival de ativo aí subindo 3, 4, 5%, e a gente não conseguiu se posicionar, a gente acabou ficando de fora, porque o movimento é muito volátil, é muito arriscado. Tá? Fizemos excelentes entradas para swing trade, entramos aqui na positivo, na pose 3, montamos uma bela posição dela aqui a 7,12, tá? Então, como vocês estão vendo aqui. Então o dia foi muito bem aproveitado, uma belíssima posição da positivo, já gerenciamos ela lá no 29, então ganhando aí praticamente 17 centavos, 1,5%. Teve gente que gerenciou lá para cima do 30, então ganhando 2% só no gerenciamento, posição fantástica. O pessoal montou também posição aqui na Clabin, quando rompeu os 8,60, já gerenciou ela lá no 7,2, 7,3, enfim, já está todo mundo tranquilo também na Clabin, ela veio testar, ela deixou essa máxima aqui nos 8,80, então todo mundo gerenciado tranquilamente. Enfim, o dia foi bom, montamos boas posições de swing trade, agora é torcer para que elas deem, né? Mas de qualquer forma, gente, nós temos então aí essa situação do mercado muito volátil, muito complicado. Como eu disse, nós temos aqui vários invertidos, e para o dia de hoje, se perder aqui, vamos arredondar, perder 64 mil pontos, tá? Pode ficar bastante interessante, pode desenvolver bem, retomando a tendência, ou se por acaso romper aqui essa região dos
65.593 deve continuar enrolando. Porque vamos lá, vou marcar só para vocês. 66.383, aí depois 66.561, aí depois 67.419, tem 67 mil pontos, claro, 67.782, aí depois nós temos 68.969, enfim, uma série de resistências, o índice tem as médias, enfim, vai ser bem enrolado, tá? Então, se o mercado continuar subindo, romper 65.593, deve continuar enrolado aí, tá? O mercado americano, índice Dow Jones, tivemos no pregão de ontem um rompimento da máxima do ano, porém não conseguiu sustentar acima do valor anterior, tá? O que sempre nos deixa aí bastante desconfiados com relação à consistência do movimento, tá? Então, chegou a romper, isso é fato, temos uma nova máxima do ano, mas não conseguiu sustentar acima deste valor. O mercado americano deixou para nós agora uma leve alta nova aqui, uma nova máxima em 13.297, então vamos marcar aqui 13.297,03. Então está aqui. E para o dia de hoje, se romper isso aí, ele deve continuar subindo, porém deve continuar volátil, tá? Vocês estão vendo aqui o semanal, né? Vou colocar no diário para vocês, fica mais fácil. Então o mercado americano já traça, na verdade, uma zona de consolidação. Quando fez aqui uma nova máxima, corrigiu, aí não fez máxima e depois não fez mínima, tá? Então nós temos aqui já uma zona de consolidação. Ontem chegou a romper, mas não conseguiu um fechamento assim. Então precisava dar aquela estourada, romper forte, com volume, fechar acima da máxima anterior, de preferência na máxima do dia, enfim. Precisávamos de um dia com um movimento desse para ter um pouco mais de consistência, tá? No dia de hoje, nós temos como indicadores às 11 horas Factory Orders, que é um indicador que mostra o volume de pedidos feitos à indústria como um todo. Nós temos às 15 horas a ata do FONC, que é o Federal Reserve, que divulga a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Às 15 horas nós temos Total Auto Sales, que é os dados da indústria automotiva nos Estados Unidos, tá? Então são três indicadores importantes, às 11 e às 15 horas, tá? Então horários que podem trazer aí maior movimentação aos mercados. Vamos lá então, iniciando as recomendações com JBSS3, tá? Um ativo que pode desenvolver, pode ficar interessante na minha opinião. Para fugir dessa volatilidade, a gente vai passar a trabalhar com ela só acima dos R$8. A gente quer ficar longe de todo esse movimento que ela está fazendo aqui, que sobe num dia, cai no outro, sobe de novo, etc. Como fechou na máxima de novo no pregão de ontem e no diário está interessante, vamos ficar de olho no rompimento aqui dos R$8, tá? Rompendo 8, alvo lá nos 8,50. Quem pegar essa posição pode eventualmente segurar uma parte disso para swing trade, tá? Então é possível segurar um pouco disso para swing trade. Temos também a Marfrig, MRFG3. Então está aqui a Marfrig se aproximando dos R$12, voltou a desenvolver, o volume continua baixo, o que complica um pouco a situação, mas rompendo os R$12, ela tem um objetivo aqui na região dos 12,65. Nós continuamos posicionados nela em swing trade, com stop aqui na região dos 11,22. Não foi acionado o nosso stop, então a gente mantém posição dela aqui nos 11,22, tá? Rompendo 11,99, temos alvo em 12,65. Temos, além da Marfrig, a BMF Bovespa, código BVMF3. Não gostaria de passar essa recomendação para vocês, porque isso aqui é muito volátil de operar, mas de qualquer forma, no intraday é possível que ela dê mais uma puxada, tá, gente? Então, não acredito nessa posição para swing trade neste momento, tá? A gente vai falar em swing trade nela só se vier romper esta máxima aqui, tá? Por enquanto não, mas de qualquer forma, se romper aqui 11,81, ela tem alvo aqui na região dos 12,06, nem vou traçar um alvo muito maior que esse não, tá? Então, o ativo vem de uma falha de topo, enfim, só que montou linha média, só que ontem acabou surpreendendo todo mundo, fazendo uma alta aí de 4% praticamente, chegou a passar de 4%, e hoje até pode continuar esse movimento, tá? Mas muito cuidado porque o ativo vem de um pivô de baixa no diário. A gente está tentando filtrar alguma coisa que possa movimentar no dia, porque está muito difícil, tá? Então essa é uma possibilidade, mas tem que ter muito cuidado, porque a tendência dela no diário reverteu, é de baixa, temos uma falha de topo, um pivô de baixa,
e agora ela precisa vir romper esses 12,06 para voltar a tendência de alta, voltar para cima das médias, com topo de fundos ascendentes, e poder vir testar de novo essa máxima. Tá? Temos também a Fibria, que bela recomendação no dia de ontem, né, gente? Falei para vocês da Fibria, que eu achava que podia desenvolver, que ainda era uma apostinha, que ainda era cedo, mas ontem tivemos aí um belo candle de 3,8%, com volume bem acima da média. Né? Então, bem bacana aí a Fibria, e pode continuar desenvolvendo. Tá? Então, rompendo aqui esses 15,68, a gente tem objetivo nos 15,80, depois já aqui na região dos R$16. E rompendo os 16, aí sim temos alvo aqui na região dos 16,77. Tá? Então essa é a Fibria, o código dela é FIBR3. Fica muito interessante, nos interessamos por ela, rompendo aqui os 15,68 com alvo em 15,80, 16 e 16,77. Tá? Temos também a Cosan. Então está aqui a Cosan 3, CSAN3. Interessante a Cosan, tá, pessoal? Ela vem de uma alta muito forte. Aqui no semanal ela continua afastada, tá? Então, para swing trade, fazer uma entrada seca é difícil. Mas se você quiser tentar entrar alguma coisa nela, rompendo 34,45, com alvo em R$35 para um day trade é possível. Se ela romper os 35 e fechar acima disso, você pode manter uma parte aí, aproximadamente 25% para swing trade, ok? Repetindo, Cosan, código CSAN3, ela está muito esticada no semanal, então não dá para simplesmente fazer uma entrada seca para swing trade, mas dá para comprar ela nos 34,45, com alvo nos 35, e se romper 35 e fechar acima disso, dá para manter parte da posição, aproximadamente 25% aí, para swing trade, tá? Uma outra bela recomendação nossa ontem foi a Cielo, né? Recomendamos compra nela, ontem rompeu nova máxima, 2,76% de alta, chegou a bater 3, volume levemente acima da média, então tá interessante, tá, gente? Pode continuar subindo, rompendo 63,94, arredondando R$64, a gente passa a ter alvo aqui lá, 65, 66. É difícil definir um alvo porque é máxima histórica, tá? Além da Cielo, nós temos também a Vale 5. Tá? Então está aqui a Vale, muito consolidada no semanal, na verdade horrível aqui no semanal, mas no intraday dá para a gente tentar fazer algum tipo de brincadeira com ela no dia de hoje, em função da alta forte que ela teve ontem. Tá? Então, se romper 42,86, a gente tem objetivo aqui na região dos 43, claro, aí 43 e 43, depois essa máxima aqui 44,30. E daí sim, acima deste valor ela passa a ficar muito bonita, tá? Então quem quiser fazer uma apostinha, comprar ela aqui, deixar ver se ela desenvolve, se estourar para cima mais 2, 3%, com volume alto, fechar lá na máxima e tal, você pode até tentar manter alguma coisinha, pessoal, 15 a 20% da posição inicial, para tentar buscar essa máxima aqui, mas isso é uma apostinha, tá? Não é para fazer com posição grande não. Temos ainda, essa é outra apostinha, tá, gente? É o Banco do Brasil, eu não recomendei ela para swing trade ainda, tá? Porque não está na hora, tá? Só que observem que interessante, ela segurou aqui nesse fundo, tá? Ela corrigiu exatamente nas médias do semanal, então vem de nova máxima, corrigiu nas médias do semanal, e agora ela pode ficar interessante se romper 26,07. Ainda é uma apostinha. O mais correto é esperar que ela desenvolva, aí volte a testar fundo e depois volte a montar o pivô. Como a gente sempre fala, né? Como ela montou um pivô de baixa para corrigir no semanal, espera montar o pivô de alta para a gente poder trabalhar no diário. Mas de qualquer forma, se ela romper 26,07 e alguém quiser já tentar montar uma apostinha nela, pode comprar aqui no 26,07 em day trade. Se desenvolver, se fechar na máxima, se for embora com volume e tal, pode manter lá 25% da posição para swing trade. Tá? Então também pode ser interessante aí o Banco do Brasil. Repetindo, é uma apostinha, tanto quanto a Vale. Tá? É para brincar, é para tentar se antecipar um pouquinho na posição de swing trade. Tá? Então dá para tentar fazer um day trade nela e manter isso se funcionar. Tá? Essas então eram as recomendações de compra. Vamos às vendas, Gol 4. Então, linda, maravilhosa a Gol. Veio testar os R$12 aqui no pregão de ontem, tá?
Então, muito bacana. Nós continuamos posicionados na Gol lá desde os 13,80. Então, estamos fazendo uma posição aí de 12,5%, se não me engano. Então, fantástica a posição da Gol aí. Muito interessante, tá, gente? Perdendo aqui os 12, ela vem testar a região dos 11,73. E perdendo o 11,73, aí sim vai ficar muito bonito para a gente vir testar essa região dos R$10, R$9, que são os fundos anteriores. Tá? Então vale a pena acompanhar. Repetindo, nós estamos vendidos na Gol desde os 13,80. Tá? Então desde esse ponto aqui, a montagem do pivô, a gente está vendido nela, aproveitando aí nada mais nada menos do que R$1,80 na operação. Tá? Temos também a OGX P3, tá? Então está aqui a OGX. Tem um fundo aqui na região dos R$15. Se ela perder esses R$15 no pregão de hoje, ela pode continuar cedendo. Tem vários alvos aí. 14,78, aí depois tem aqui 14,45, aí depois tem aqui 14,15, finalmente R$14. Enfim, mas tem um monte de objetivo aqui a OGX. Tá? Então, perdendo aqui os R$15, pode ser interessante também, pode dar uma venda legal. Tá? Das construtoras, eu selecionei apenas a MRV, que fechou praticamente na mínima, com volume bem alto, perdendo aqui 12,32. Vamos colocar um alvo nos R$12 para ela. Tá? Então, essa aqui é a MRV, código dela MRVE3. Perdendo aqui 12,32, tem algo aqui nos 12, tá? As outras construtoras eu não coloquei pela seguinte situação. PDGR3. Está muito esticado em relação às médias. Deixou um gap e um invertido no pregão de ontem. Não dá para falar em venda, ainda é cedo para falar em compra, tá? Todas as vezes que ela deixou invertido aqui, no dia seguinte ela rompeu e depois afundou. Então, por esse padrão, não recomendamos compra nela. Não antes do pregão. Talvez no meio do pregão dê certo a gente entre, mas agora não. Tá? Gafisa, GFSA3. Gap enorme, nova mínima do ano, com um fechamento praticamente na máxima do dia. Não está na hora de comprar ainda, mas ela pode dar uma compra no dia sim. Para day trade a gente vai aproveitar, mas não vamos recomendar aqui. Tá? Cirela. Um grande invertido, só que ela já deixou aqui um invertido, já deixou aqui outro e depois afundou. Mesma coisa da PDG, então não vamos recomendar. Por outro lado, a Cirela está nas médias do semanal. Ela pode até ficar interessante para compra em breve aí. Então a gente não vai passar a recomendação de venda na Cirela. E finalmente a Rossi também não vamos passar a recomendação de venda em função do candle de bastante indefinição que a gente teve lá. E também nós estamos posicionados na Rossi lá no 9,98, tá? Então nós temos posição na Rossi para swing trade, tá? Então vamos continuar surfando na tendência lá do swing trade sem perder dinheiro nessas volatilidades dos papéis aí, tá? Dá uma olhadinha então na BMF. E CFU12, contrato de café arábica com vencimento em setembro de 2012, consolidando entre 243,50 e 226,30. Recomendamos ficar de fora nesses valores aí, tá? Temos também o contrato de milho com vencimento em maio, também consolidou bastante entre esses valores aqui, 26,60, 25,59. Como ontem não desenvolveu, recomendamos ficar de fora até esses rompimentos aqui. Ou romper 26,60 ou perder o 25,90. Tá? Temos aí também o contrato de boi. A gente mudou o código do contrato de boi para BGIJ12, que é um contrato que está com um pouco mais de... Perdão. Nós mudamos para BGIK12, eu só não mudei no relatório e no cabeçalho. BGIK12, tá? Então tá aqui. É um contrato que está com um pouco mais de volume do que o contrato com vencimento agora de abril. Então você vê que nós tivemos aqui 20 milhões no contrato ontem. No BGIJ12, que é o contrato atual, a gente teve um volume de 5 milhões, tá? Então 3 vezes mais volume. Nosso amigo Rafael observou aí, então a gente realmente observou que está com volume maior na série K. Então vamos manter aqui a série K. Aqui até que está em tendência, tá, gente? Aqui até que está bonito. Deixa corrigir um pouco agora, chegar mais próximo das médias, que a gente vai passar uma recomendação de compra para vocês, tá? Temos também o contrato de dólar, o WDO K12, continua na grande consolidação.
Tá? Então podem visualizar aqui, WDO K12, vocês podem ver que ele continua numa grande consolidação, ainda não rompeu essa máxima aqui. Vocês podem perguntar, Fabiano, por que você usa WDO-FUT, WDO-FUT? Para pegar o histórico, tá? Esse é o contrato ajustado. Então podem ver aqui o fechamento de ontem, ó, 18,3850, perdão, a cotação de fechamento de ontem aqui, ó, 18,4750, tá? Então vamos pegar lá o WDO K12, vocês vão pegar o fechamento aqui, 18,4750. É o mesmo valor, tá? A única diferença é que no WDO FUT a gente tem todo o histórico do contrato, ajustado com os outros contratos. Isso é interessante. Por isso que eu uso esse, tá? Então continua altamente consolidado entre agora o 18,6121 e essa região aqui agora do 18,25 e aqui o 18,14, tá? Então ficar de fora dessa região de consolidação do contrato não tem o que fazer, tem que deixar realmente, esperar realmente uma movimentação um pouco mais consistente nesses contratos, tá? O nosso mini índice, tá? Então, nosso índice futuro, trabalhando consolidado dentro dos limites do dia anterior e muito complicado de operar, tá, gente? Perdendo aqui 64.310, ele deve continuar cedendo com alvo aqui na região dos 62 mil pontos. Agora, o problema é se continuar subindo, tá? Então, se romper 65.835, volta para a zona de consolidação e vale a mesma análise que a gente fez aí para o Bovespa, tá? Então, muito complicado, abrimos sem tendência alguma. O mercado americano também, neste momento, trabalhando dentro dos limites do que é no dia de ontem, caindo aí 0,182, operando a 13.157 pontos, com um viés de baixa aí, tá? Então, é isso que a gente tem neste momento aqui no nosso mercado, bastante enrolação, tá? Como não tem nenhuma recomendação lá no chat, então eu vou encerrar nossas recomendações, o nosso call, convidando todos, como sempre, para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar www.interinvesteducacional.com.br e clicar aqui no cadastre-se para você participar da sala de swing trade, participar mais do curso ao vivo. Aproveite, todos têm 7 dias gratuitamente para conhecer nossa estrutura aí. Basta clicar no cadastro, preencher nome, sobrenome, estado, e-mail, e vocês vão receber imediatamente no seu endereço um tutorial de instalação do Ventrilo, que é o que a sala é o software que a gente usa para comunicação, e vão receber também aí o seu login e senha para acesso, ok? Então são todos convidados para conhecer gratuitamente por 7 dias o nosso trabalho aí. Gente, mais um dia difícil pela frente, tá? Então muito cuidado, muita cautela, vamos ter cuidado, tranquilidade nas operações, que com certeza, mais uma vez, a gente vai conseguir um bom pregão. Mas vamos manter de novo a consistência e buscar só aquelas operações mais simples, evitar perder dinheiro num dia como hoje, porque já vou adiantar, não vai ser fácil. Um grande abraço a todos, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais, até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.